Salve galera, nono ano, professor Alex, Geografia, aula 2. Vamos dar início aos nossos estudos sobre correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Bora? Aqui não, sua sirigaita! Pessoal, na aula anterior, nós estudamos sobre as principais características demográficas dos 3 continentes que a gente está trabalhando esse ano. Ou seja, Europa, Ásia e Oceania. Nesse capítulo 3, nós vamos continuar falando sobre as questões populacionais, demográficas desses 3 continentes. Mas agora o foco são os movimentos migratórios. A gente pode observar aí pela imagem da abertura do capítulo, né? O movimento internacional atual tem sido marcado por intensos fluxos migratórios. Aí é um panorama da postura, né, de alguns países europeus, como a Alemanha, que tem adotado políticas severas, restritivas à entrada de imigrantes em seu território, como outros países europeus também. Então esse é o tema, migrações. Vamos nessa, ok? Veja bem, atualmente existe um forte, né, um intenso fluxo migratório em razão de questões tecnológicas, como o avanço dos meios de transportes, a internet que possibilita uma série de acesso a informações, mas não é exatamente essa a causa das migrações que a gente vai tratar aqui nesse capítulo, ok? Então a gente vai tratar de questões que envolvem, por exemplo, sentimentos nacionalistas, que é uma valorização, né, do sentimento à nação, à própria nação, à pátria, só que quando esses sentimentos são extremados, isso se torna um grande problema de relação entre esses grupos nacionalistas e os imigrantes, aqueles que chegam nesses países, né? Isso geram situações de tensões, não só na Europa, como em todo o mundo, né? A gente pode comprovar isso através da dificuldade para entrar em determinados países que até mesmo turistas eventualmente acabam enfrentando. E imagine essa situação para os chamados imigrantes ilegais, clandestinos e também para os refugiados. Então isso tem se tornado um grande desafio para os governos, para os direitos humanos, para a própria ONU. É um tema de ordem global. Ok? Na sequência, vamos falar sobre correntes migratórias. Mas afinal, o que é uma migração? Então, a migração corresponde ao deslocamento populacional de um indivíduo ou de um grupo, seja de entrada, quando ele é caracterizado como um imigrante, faz um movimento de entrada, de chegada, ou de saída, quando ele é caracterizado como emigrante, aquele que está saindo de um determinado território, ok? Muitos países têm adotado medidas bastante severas, como eu comentei. A gente está vendo aí a imagem ao lado, uma cerca erguida na Hungria em 2015, na fronteira com a Sérvia, ou da construção de muros, como na fronteira entre os Estados Unidos e o México, entre Israel e território palestino. Então isso tem sido um problema, né? E esse tipo de política migratória se torna um ato impopular, causa uma série de desconforto internacional. Porém, os países justificam essas medidas através do princípio da soberania que cada país tem em relação à condução da sua política interna, né? Cada país tem o direito de decidir sobre qual política migratória entende ser a melhor para o seu país, para a sua população, para a sua realidade. Na sequência, a gente pode observar um mapa, fluxos migratórios internacionais. Nele, a gente interpreta observando o que as setas aqui indicam, né? Que é um fluxo migratório entre regiões, as setas verdes. Aqui no caso só, por exemplo, da América do Sul para a América do Norte, ou
na própria região, né? A gente pode identificar aqui no continente africano, no Oriente Médio, existe um movimento migratório muito intenso dentro do próprio continente europeu. Explico melhor, dos países do leste europeu para Europa Ocidental. Então, e também a gente pode interpretar o gráfico entendendo que, de acordo com a largura da seta, é o fluxo de maior ou menor população. Indica um fluxo de um grupo maior de pessoas, se essa seta for mais larga, como é o caso aqui, por exemplo, de asiáticos indianos em direção à região do Oriente Médio, né? Principalmente Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que tem sido destino de muitos migrantes asiáticos, ou se é uma seta com espessura menor, indica um fluxo menor de migrantes. Lembrando, migrante é aquele que realiza um deslocamento, né? Ok. Na sequência, nós podemos aqui analisar dois gráficos, né? O primeiro, o número de imigrantes internacionais, regiões de destino em milhões, entre 2000 e 2017. Então, as setas verdes indicam o fluxo migratório em 2017 e a seta azul, o fluxo migratório no ano de 2000. O continente asiático representa atualmente o continente com o maior número de pessoas que vivem fora do seu país de origem, ou seja, migrantes. Os números são na ordem aí de 80 milhões de imigrantes vivendo no continente asiático fora do seu país de origem. E os países de maior nível de desenvolvimento econômico normalmente são os que mais atraem os fluxos migratórios. Esses países, essas regiões são denominadas de polos de atração, ok? No cenário mundial, existe uma onda de deslocamento de pessoas que têm deixado seus países de origem, mas não de forma espontânea, não voluntariamente, mas de maneira forçada. Então, esse tipo de migração forçada, involuntária, ela é caracterizada por outras causas, como, por exemplo, condições de vida precária, guerras civis, perseguições religiosas e de grupos extremistas, guerras, conflitos, como já foi citado, ou até outros motivos. E aqui a gente tem também uma tabela de países que abrigam migrantes internacionais, né? No caso aqui, em milhões, Estados Unidos é o país que tem sido o principal destino desses fluxos migratórios, seguidos aí por essa ordem de Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, até a Espanha. Esse é o caso de muitas pessoas, né, que partiram do norte da África, do Oriente Médio, em direção a esses polos de atração em busca de uma melhor condição de vida ou mesmo de sobrevivência, quando se tratam então de um grupo específico, né, denominado de refugiados, né? A gente vai ver aqui na página seguinte que existe um texto que conceitua quem são os refugiados, né? A condição de refugiado difere da condição de imigrante comum e ela foi estabelecida em 1951 em uma convenção realizada pelas Nações Unidas. Hoje a ONU ela tem um alto comissariado para as questões do refugiado, denominado de Acnur. Pensem comigo sobre o conceito de refugiado. Diz respeito a algumas situações legais. Então isso é muito importante. O refugiado ele tem amparo legal. Ele não é um imigrante clandestino. Ele não está na ilegalidade. Ele tem amparo legal. De acordo com a convenção, podem ser considerados refugiados quem? Pessoas que estão fora do seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou por manifestações de opinião e também pessoas obrigadas a sair de seu país de origem por conta de conflitos armados
violência ou grave violação dos direitos humanos. É isso que estabelece, ou melhor, estabeleceu a Convenção das Nações Unidas lá em 51, que nem sempre são respeitadas as determinações dessa convenção, nem sempre os governos e países adotam políticas de permitir entrada de refugiados, mesmo a maioria sendo signatários dessa convenção da ONU. Nesse gráfico a gente pode observar regiões de destino e países de onde partem a maioria dos refugiados. É um dado do primeiro semestre de 2017. Acompanhe comigo, 30% desses refugiados partiram da África, 26% tem como origem Oriente Médio, Norte da África, e 17% continente europeu, e assim sucessivamente. Essas regiões representam o principal destino desses refugiados. Você pode se questionar, mas o continente africano, ele é destino? É porque existem muitas migrações internas dentro do continente africano. É um caso que eu poderia exemplificar para vocês aqui de migrantes refugiados da Somália em direção ao Quênia. Os países fazem fronteira e quando um desses países da África está envolvido em um conflito, a população procura ultrapassar a fronteira do seu território buscando garantias de sobrevivência em outro país vizinho ou no mesmo continente. Então, por isso o continente africano. Aqui nós temos o nome de 3 países que juntos representam 55% dos refugiados nesse período, do primeiro semestre de 2017. São eles o Sudão, que é Sudão do Sul, um país africano, o Afeganistão, que é um país asiático, e a Síria, outro país asiático. Todos eles envolvidos em questões de conflito. Mais recentemente, inclusive, o próprio conflito sírio, ainda é consequência e parte do chamado do ocorrido do acontecimento denominado de Primavera Árabe. Fome, um dos motivos dos deslocamentos. Então, anteriormente a gente discutiu aí, observou, leu esses gráficos analisando que a causa dessas migrações eram conflitos, guerras, divergências religiosas, mas a fome continua sendo um dos principais motivos que tem levado as pessoas a deixarem o seu país de origem, São indivíduos que, como a gente já comentou, involuntariamente deixam o seu país de origem buscando melhores condições de vida em outro país. Veja o que a ONU fala sobre a questão da fome. Existe ainda um grande número, milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem com a fome. Isso se torna, inclusive, paradoxal, porque vivemos uma época em que o problema não é a produção de alimentos, mas sim o acesso ao alimento, como a gente já discutiu em outras oportunidades em sala de aula. De acordo com a ONU, a alimentação é um direito de todo ser humano. A FAO, que é um órgão vinculado à ONU, para alimentação e agricultura, define a situação de fome como uma condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável. Ainda cita como termos como subnutrição e desnutrição relacionados à fome e nos apresenta 2 tipos de fome, a chamada fome aguda e a fome crônica. Qual seria exatamente a diferença entre esses 2 tipos de fome? A fome aguda é a que ocorre em situações específicas, associada à falta de alimentos por questões climáticas, secas prolongadas, enchentes, que por alguma razão prejudicaram a produção de alimentos, os cultivos, ou até mesmo guerras que acabam provocando fome.
Porém, esse tipo de fome, denominado de fome aguda, a princípio, ela pode ser resolvida em um curto período de tempo. Já a denominada fome crônica é causada por situações bem maiores. E a solução desses problemas não é momentânea, são questões estruturais dos países onde a população sofre com a fome. Então isso impede que a população resolva essa condição de fome num curto período de tempo. Aqui nós temos imagens de esculturas que fazem relação a esse flagelo, né, global, a fome. Essas estátuas estão em Dublin, na Irlanda. E por quê? Porque esse país já vivenciou, né, no século XIX, períodos de fome, de uma questão, né, relacionada ao fluxo de imigrantes que deixaram o país em relação ao problema da fome, ao enfrentamento da fome. Também é citado como exemplo a União Soviética, a ex-União Soviética, que no início do século XX, governada então por Joseph Stalin, implantou, né, um governo socialista severo, exemplo de coletivização dos campos, e gerou um grave problema de concentração de terra e controlado pelo governo, pelo Estado. Isso afetou diretamente a produção de alimentos e provocou fome entre a população soviética na época, em especial para os ucranianos, né, no início da década de 30. Então, são exemplos citados na apostila para a gente poder confirmar, né, que a fome, historicamente, já atingiu, infelizmente, muitas populações no mundo. E continua sendo, como a própria apostila nos apresenta, uma das principais causas de movimentos migratórios, uma das principais causas dos deslocamentos involuntários. Ok? Galera, esse é o início do trabalho dessa aula 3. A gente vai voltar a falar das correntes migratórias na Europa, na Ásia e também na Oceania. Ok? Eu fico por aqui. Até uma próxima. Fechou no seu coração. Tchau, tchau.